falado na quarta-feira, se não me engano, sobre a aliança que Josué fez e que a descendência posterior tinha a obrigação de cumprir. E eles não cumpriram e a ira do Senhor se acendeu. Então, essa bênção da primogenitura, se a gente olhar pelo lado dos privilégios, é uma beleza. Mas muitas vezes, irmãos, não basta só olhar pelo privilégio, tem que olhar com a responsabilidade que vem junto com ela. Todo mundo sabe da frase do tio Ben do Homem-Aranha: junto com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E muitas das vezes as pessoas só focam nos privilégios. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais alta é a posição, maior é a responsabilidade. Então, essa posição que Esaú tinha era seríssima. Era uma aliança seríssima. E ele não se atentou para isso. Ele não se atentou. Ele só pensou nos privilégios. Esqueceu das responsabilidades. Irmãos, um pouquinho acima, mais pra frente fala que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Então Jacó nasceria primeiro e acabou o problema. Mas Deus deu a oportunidade a Esaú ainda dentro do ventre. Tanto é que ele nasceu primeiro. Aqui fala que Jacó nasceu agarrado, né? Mas Esaú saiu primeiro. Então Deus não é injusto. Ainda que no coração de Deus a promessa se cumpriria em Jacó, mas Esaú teve a sua oportunidade ainda no ventre, e ele nasceu primeiro. Então isso enfatiza maior, quanto maior é essa bênção, esse privilégio que ele tinha. Deixa bem claro, por isso que eu li. E eu não estava com esse raciocínio não. Sabe quando me deu esse raciocínio? Na hora que eu estava dentro do Uber, chegando na igreja. Eu dei uma passada na mensagem. E quando eu estava dentro do Uber, Deus falou comigo assim: lê 22 ou 23 também, porque vai mostrar bem claro a importância desse direito de primogenitura, que mostra desde o ventre. Eles lutaram por esse direito. Tamanho era o valor, tamanho era a importância, muito mais por eles serem descendência de Abraão, que tinha uma promessa gloriosa de Deus e que deveria se cumprir no primogênito de Isaac. Porque dali saíram as tribos. Mas a gente viu aqui. Tanto é que o pai preferia um, a mãe preferia outro. Ainda tinha, essa disputa era constante, irmão. Independente de Esaú ter nascido primeiro, mas havia, porque era a descendência da onde sairia o povo escolhido de Deus, a descendência do Senhor, vinda da promessa, sairia dali. Então é uma coisa seríssima, uma coisa muito séria, uma promessa espiritual, um lado espiritual muito importante, que dependeria toda a nação de Israel, dependeria dessa promessa. O povo escolhido. Aí o que acontece? Esaú era um cara cheio de atividade, proativo. Jacó já era mais simples, né? Mais caseiro. Então o pai amava ele, né? Além de ser o primogênito, ele tinha essa proatividade toda. Ele era um cara, né? Tinha tudo para ser um líder ativo, um líder enérgico. Mas aconteceu dele ir para o campo, e Jacó preparou o cozido lá para ele, e ele chegou cheio de fome. Gente, essa proposta que Jacó fez para ele, quando ele chegou querendo o cozido, e ele pediu: me vende a primogenitura, é uma coisa desprezível da parte de Jacó. É um pedido desprezível. Ele se prevaleceu da fraqueza física do irmão que estava com fome para fazer uma proposta indecente para o irmão. Tu quer o cozido? Tu está com fome? Me vende a primogenitura.
Os dois sabiam da importância da primogenitura, porque como eles eram descendentes de Abraão, isso vinha sendo falado. Não é possível que eles não sabiam, todos os dois sabiam. Tanto é que Jacó agiu de má fé. Ele me fez uma proposta indecente para o irmão, imoral, desprezível. E sabe o que foi o pior disso tudo? É que Esaú aceitou. Pior do que Jacó agir de má fé foi Esaú aceitar. Foi pior ainda. Porque se alguém chegar para mim, por coincidência eu sou a primogênita da minha casa. Se alguém fala isso para mim, pede seu direito, eu não ia aceitar. Mesmo não tendo grandes promessas, mas eu não ia aceitar. Se Deus permitiu que eu nasci primeiro, então eu tenho que aceitar a minha responsabilidade como filha mais velha. E não tinha metade da minha família, não tinha metade do significado que teria para a família de Abraão, a família de Isaac. Como que ele cogitou em algum momento aceitar essa proposta? Viu que Jacó fez para ele. E sabe por que ele aceitou? Porque ele não estava nem aí para as coisas de Deus. Diante da família, o pai dele ia passar, a liderança ia para ele. Era ele que ia ser responsável por prover a família, por proteger a família, por levar o legado do avô dele adiante. E ele não estava nem aí. Não quis nem saber. Não, eu quero encher meu estômago, encher meu bucho, porque eu estou com fome. E aí? Ele só preocupava com as coisas terrenas. Não tinha visão espiritual, não compreendeu a importância da família dele. Não entendeu o legado que o avô deixou, não entendeu a posição espiritual em que ele estaria sendo colocado. Mas Deus provou ele primeiro, e ele não estava disposto a se sacrificar. E Jesus se sacrificou. Aleluia. E ele não estava disposto. Não. Se ele fala para ele assim, viver de primogenitura, não. A primogenitura é meu direito de licença. Eu vou ser o líder dessa família quando meu pai morrer. É algo muito sério, é algo muito valioso. Como é que eu vou trocar isso por um prato de comida? Não, eu estou com fome. Não, mas eu não vou fazer isso. Porque o que Deus preparou para mim mais à frente, mais adiante, é muito maior. É coisa espiritual, é comunhão minha com Deus. Eu não posso abrir mão dessa primogenitura por nada. Nenhum homem vai me conceder um privilégio tamanho como o Senhor está concedendo através do nosso avô Abraão, do nosso pai Isaac, vai passar para mim. Eu não posso abrir mão disso. Aleluia. Mas ele não estava afim de se sacrificar. Já nasci primeiro. Ele achou que ficaria escondido. Era só entre ele e o irmão. Quem poderia provar? Ficaria mais para frente a palavra de um quanto o outro. Mas o Senhor vê tudo. A testemunha entre os dois foi o próprio Deus. E ele não estava nem aí. Eu quero encher meu bucho. Comida gostosa, muito boa. Acabou de comer e foi-se embora. E ali, coisa. Ainda fala assim, eu estou a ponto de morrer. Para que me serve a primogenitura? Tem hora que a gente fala assim, cara, estou morto de fome, estou quase morrendo de fome, tu morre. Então olha só a leviandade de Esaú. Eu estou a ponto de morrer, ele não ia morrer coisa nenhuma. Ele não ia morrer de fome. Mas ele falou isso aqui. Ele minimizou, ele desprezou o direito dele de ser o primogênito, de ser o líder da família, de ser o provedor, o protetor. Ele desprezou, porque ele não tinha visão espiritual nenhuma. Ele não estava nem aí para a aliança com Deus. Se quer saber, não estava nem aí para a descendência dele, para a família, para nada. Ele só pensava nele, no estômago, nos prazeres mundano. E quantos têm agido assim?
recebe promessa de Deus, recebe, vou te fazer um líder, vou te fazer uma grande nação. Aí quando acontece de aparecer alguma coisa te oferecendo facilidade, te oferecendo a satisfação de um prazer, seja ele qual for. Não, vou ali. Não, quero aquilo ali. Aquilo ali vai satisfazer meu ego, aquilo vai satisfazer meu estômago, aquilo ali vai me dar status. A promessa de Deus. O pastor não está vendo? Ninguém está vendo? Mas Deus sempre vê. Porque a Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele pensou que ia ser só uma coisa entre um e o outro. Mas o Senhor foi testemunha. A Bíblia fala em Hebreus 12, coisas da carne, ele se tornou negligente, irresponsável e leviano diante de Deus. Já pensou? Você é uma pessoa que recebeu uma promessa gloriosa de Deus, eu recebi, e por causa de desprezar, botar em primeiro lugar as coisas do mundo, dar vazão às coisas materiais, eu me tornar irresponsável, negligente e leviano com meu Deus. E quantos têm feito isso, irmão? A gente vê quantos têm feito isso. Não quer se sacrificar, não quer ser provado. Não, eu só quero bênção. E isso aí tem sido incentivado, a gente sabe disso. Só quer ter direitos, deveres não quer, compromisso não quer, responsabilidade não quer. Eu só quero direitos. Isso tem sido incentivado assim de uma maneira tremenda pelas próprias igrejas, pelos líderes. Aí as pessoas pensam que agindo dessa maneira e cumprindo rituais, cumprindo formalidade, está agradando a Deus. Aqui diz que quando Esaú trocou a primogenitura pelo prato de lentilhas, ele trocou um prazer efêmero, em vez de desfrutar de algo mais profundo, porque Deus é Deus de profundidade, não é Deus de vaidade, não é coisinha fútil, prazer efêmero, coisa que vai passar. Deus tem algo profundo. Quando Deus tem algo profundo comigo e contigo, e a gente deixa passar, a gente não dá importância por causa de coisinhas que vão passar. Ele comeu aquela refeição e sentiu fome de novo. Ia fazer, vendeu o que agora? A própria vida? Já vendeu a primogenitura, já vendeu a dignidade. Agora é vender o quê? O pai e a mãe? A própria vida? Por causa de prato de comida? Irmãos, tem se vendido. Tem se vendido. Recebe a promessa de Deus, mas não consegue apreender a profundidade da coisa. Muitos querem ser salvos por tabela, quer que outro faça sacrifício em seu lugar. Foi o que o Esaú fez. Aí como que se ele foi provado para ser confirmado como primogênito, como líder da casa de Isaac, isso foi uma prova que ele passou. O cara é leviano dessa maneira. Como é que esse cara dirigia a nação? Tudo bem, Jacó errou, mas ainda que de maneira errada, o objetivo de Jacó era correto, ele agiu de maneira errada, mas ele queria o bem-estar da família. Ele sabia que o irmão dele era um leviano. Em outras passagens vai falar que ele só ficava com o negócio de mulheres. A própria mãe dele se irritava, ela ajudou Jacó a mentir, porque ela via que Esaú não estava nem aí para as coisas de Deus, não estava nem aí para a família. O negócio dele era farra, era prazeres. Como que um cara desse ia ser líder daquela nação? Fica remorso, medo da punição do erro que cometeu. Quando você se arrepende, você sente aquela consternação e você não quer fazer mais. Quando você sente remorso, você fica morrendo de medo, porque sabe que o que você cometeu vai ter consequências, você vai ter que pagar, vai ter que sofrer a pena, vai ter que sofrer o castigo. É a diferença entre remorso e arrependimento. E aqui fala bem claro, Esaú teve remorso. Ele ficou com medo das consequências.
Porque ele sabia que ele tinha perdido algo de valor. E agora ele ia ter que ser submisso ao irmão dele. Esse foi o sentimento dele. Nem assim ele se arrependeu. Nem assim. Igual Judas, igualzinho, é a mesma coisa. Ih, meu Deus, e agora? Pai, me tem mais alguma bênção para mim? Não tem mais não. A bênção que era para você, Jacó já levou. Mais tarde, a gente sabe que ele fala isso com o pai dele. Então ele ficou com medo, pô, se meu irmão já ganhou a bênção de ser o líder, agora eu vou ficar submisso ao meu irmão. Esse foi o medinho dele. Em nenhum momento ele botou a mão na consciência para dizer, meu Deus, o que eu fiz? Não. Ele só ficou com medo, com remorso. Agora eu vou ter que pagar pelo que eu cometi. E quantas vezes, irmão, o Senhor dá-nos oportunidade, a gente erra, porque sabemos que todos são falhos, e muitos depois vêm da igreja com remorso. Querendo enganar o pastor, querendo enganar a igreja, que está arrependido. Não está com remorso, porque sabe que o que fez vai ter consequência. E Deus vai cobrar, não é pastor, não é bispo, não é irmão que vai cobrar, é Deus. Porque a pessoa, se tiver oportunidade, ela vai fazer de novo. E quem se arrepende não faz de novo. Aleluia. E muitos chegam na igreja assim, com remorso, com carinha triste, consternado, querendo mostrar um arrependimento que não existe no íntimo, é mentira, é remorso, porque sabe que vai ter que pagar o preço do crime, do erro, da falha que cometeu. E a igreja está cheia de gente assim. Quando o bispo Rodrigo falou, né, sobre Ruth, né, a fidelidade de Ruth, depois o pastor Márcio falou, Deus deu instruções antes de se calar, para o povo refletir, para o povo cair em si, porque os profetas falavam, e davam por ouvido, saiu pelo outro. Deus falou, não vou falar mais não, já usei profeta demais, já usei gente demais, agora eles vão ter que refletir, deixei as instruções, não vou falar mais nada, até a vinda do meu filho, para ver se eles entram, porque uma coisa é decorar uma palavra, porque muitos decoram, tem versículo prontinho, está decorado, mas não aprende. Quem já estudou sabe que tinha aquelas provas difíceis, decorava tudo, era quase o decorado, os professores chamavam atenção, ou então cola, ou então colava. Deus não aceita cola, não aceita decoreba, Ele aceita aprendizado e prática do que se aprendeu. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus quer. E muitos decoram para falar essa vitória, para palavras decoradas, a gente vai ver por aí. É o que eles chamam do vocabulário do crente. Muita coisa decorada, muita palavra, como é que eles chamam? Jargão de crente. É só vitória. Não, irmão, abençoado. Isso é jargão. Isso é coisa que se usa assim, frase de efeito. Deus não quer frase de efeito, Ele quer palavra sincera, Ele quer confissão sincera, palavra de arrependimento, palavra de verdade, que se busque o conhecimento para depois levar adiante. É isso que Deus exige de nós. Aleluia. É isso. Aí quando Israel foi provado que também não tinha, só queria manter status. Muitas das vezes acontece isso com a gente, irmãos. A gente faz uma má escolha, Deus é poderoso para mudar qualquer situação, mas Ele sonda o nosso coração e fala assim, tu escolheu, agora tu vai pagar o preço. O que se planta é o que se colhe. Irmãos, o Senhor está falando grandemente, Ele está usando os seus vasos. Aleluia, glória a Deus. Ele quer comunhão genuína na igreja. Ele quer arrependimento verdadeiro, genuíno, da boca para fora, é remorso disfarçado, não. Deus não quer remorso disfarçado, Ele quer arrependimento verdadeiro. Porque quando a gente se arrepende, a gente se quebranta, deixa Deus falar, deixa o Espírito Santo agir, para a gente fazer o que Deus quer a nosso respeito. Porque Ele tem preparado para nós o que Ele quer que a gente se quebrante para colocar no nível que Ele prometeu. O bispo Rodrigo falou aqui, quanto ministério preso, porque ninguém quer dar lugar. Nem falei isso assim, falou aqui, Deus tem gente com plano parado porque não quer dar lugar. Aí vai chegar outro e vai fazer o que você não
A bênção era minha, mas você jogou fora por causa de prato de comida. Você está deixando de cumprir o ministério por causa das coisas do mundo, por causa das coisas que se oferecem, que te enganam, sendo os medos do teu coração. E não é mau momento para isso não. Os dias são maus, a gente está vendo aí tudo que está acontecendo. A palavra de Deus está se cumprindo assim, ó. É hora de despertar. Quantos falsos profetas estão se levantando, enganando, está levando a muitos, né? O que mais tem se fala é esse moleque ridículo, um moleque que mal saiu das fraldas, está querendo, e está levando um monte de gente. E um pastor sério que está aqui ralando, um pastor sério que está aí sacrificando a sua vida, lutando, fazendo de tudo, ainda é blasfemado, ainda é abandonado. Eu estou repetindo as palavras que foram faladas aqui no outro sábado. Não é valorizado. Fica assim, ó. Enquanto que essesinhos aí, enviados do cão, disfarçado, anticristo mirim, que tem um monte aí, tem uns 3 aí mais ou menos, está sendo, ó, exaltado. É porque as pessoas amam o erro, amam o engano, por isso que engana essa gente toda. Agora, quem tem conhecimento, quem recebe instrução, aceita no coração a instrução e põe em prática, não vai ser enganado por esses aí não. E ao nosso redor tem um monte. Irmãos, dias, quase 3 semanas que eu fiquei lá, presa naquela cama lá, sentindo dor, que eu já estava em desespero. Meu filho ficava, mãe, para de chorar. Eu falei, filho, não posso parar, porque eu estou sentindo dor demais, não estou aguentando a dor. Mas o meu pensamento estava aqui. O que está acontecendo na obra? Eu perguntava a uma, perguntava a outra. Sabe por quê? Porque eu sabia, eu não sou nada, mas o meu pastor conhece a minha vontade de estar junto, de estar perto, para apoiar, para ajudar. Posso não fazer grandes coisas, mas o que está na minha disponibilidade eu me esforço para fazer. E os irmãos sabem disso, porque todo mundo vê meu comportamento aqui. Eu não estou falando isso para me exaltar. Eu só estou falando isso porque eu lá parada, eu ficava agoniada. Meu Deus, até quando você... O dia do meu aniversário foi o pior dia da minha vida. Eu nunca senti, falei, meu pai, eu pensei que o senhor ia me quebrar o galho, porque hoje é meu aniversário. Foi o dia que eu mais senti dor. Foi o dia que eu mais senti dor. E o meu filho falou assim, mãe, para de chorar. Eu falei, filho, meu presente está demais, estou aumentando. Não, eu caí na cozinha, porque a minha perna não firmava. Então, assim, eu me revoltei? Falei, pô, Senhor, não me revoltei não. Deus estava me provando alguma coisa que Ele tinha para fazer. E talvez Ele me deixou presa lá aquelas 2 semanas, para poder eu dar mais valor ao meu chamado, para eu dar mais valor às promessas de Deus. Porque eu falei, Senhor, me levanta que eu quero voltar para cumprir meu ministério. Mas o Senhor sabe que nessas condições eu não consigo. Mas o Senhor tem plano comigo. E eu sei que tem. Mas o Senhor tem poder para restaurar as minhas pernas. E quando eu passei pelo procedimento, fez uma semana na quarta-feira, da infiltração, eu já sentia melhora. Eu ainda estou usando a bengala porque não estou sentindo dor, mas tem hora que a perna, entendeu? Por isso que eu uso, para me apoiar. Mas é outra coisa. Não sei se os irmãos já ouviram falar da irmã Francisca. Foi falado mais pra frente fala que Deus amou diante da família, o pai dele ia passar, a liderança ia para coisas da carne, fica remorso, medo da punição do erro que cometeu. Israel, dias, quase 3 semanas que eu fiquei lá, presa naquela cama lá, sentindo dor, que eu já estava